Olá pessoal, então vamos para mais um reacting aqui. Hoje eu trouxe a peça Embargos de Declaração. Primeiramente pessoal, se inscrevam aqui no meu canal, deixem o seu like, compartilhem este vídeo nas redes sociais, tá bom? Gente, vamos para a peça então? Olha lá, é um Embargos de Declaração. Vamos para o endereçamento. Excelentíssimo senhor desembargador, relator. Eu já falei muito lá no meu Instagram, pessoal, que não é assim que se começa, né? Como é que vocês vão endereçar ali os embargos de declaração? Aqui é o embargo de declaração para o tribunal. Então deve ser de uma apelação ou de agravo de instrumento. Não, já tá ali, né? Apelação civil. Beleza, de uma apelação civil. Ó, vocês vão fazer assim. Ao senhor desembargador, relator, integrante da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá bem? Vamos lá. Apelação civil número... Como é que chama o nome dessa parte aí da peça? Lembram? Epígrafe. Isso aí é epígrafe. Tranquilo. Seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT SA. Gente, coloquem S.A. que é a abreviatura correta de SA, tá? É erradíssima ali o SA? Não tá errado não, mas prefiram SA porque geralmente as siglas, né? As abreviaturas, siglas, as reduções em geral, vêm com ponto. Devidamente qualificadas. Qualificadas? Quem, gente? Seguradora é qualificada, né? Nos autos da apelação civil com o número em epígrafe. Não entendi por que aquele apelação civil tá com inicial maiúscula e tá em itálico, e tá entre aspas. Tiraria, fica feio o texto. Em que tem como parte adversa tal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por seus procuradores opor, certo? Opor embargos de declaração em face do V. Acórdão, não, gente, contra o V. Acórdão, tá? Esse V. É uma abreviatura muito praxe jurídica escrever isso aí. O V. Quer dizer venerando acórdão. Venerando acórdão está correto, tá? Então, tá tranquilo. Prolatado neste feito, de acordo com os fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor. 1. Teor da decisão embargada. Ponto. A embargante interpôs recurso de apelação em face, não, contra R, sentença. R. Sentença aí quer dizer respeitável sentença. Que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Pessoal, estrutura interessante essa aí, né? Já me perguntaram se essa estrutura está correta, escrever assim, né? Que julgou parcialmente. Alguns dizem, mas a sentença não julga nada. Quem julga é o juiz. Mas é tranquilo, pessoal. Está correto sim, porque o que a gente tem aí é uma figura de linguagem chamada metonímia, tá? Certíssimo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré, a ré aí, inicial minúscula, ao pagamento de correção monetária sobre o valor adimplido, acrescidos de juros moratórios desde a citação. Acrescidos o quê? Pagamento de correção sobre o valor acrescido, né? Valor acrescido, como eu tenho visto isso aí também, pessoal. Só porque tem uma expressão ali no plural, que é juros moratórios, o redator escreve ali no plural a palavra que vem antes. Isso está errado. Acrescido de juros moratórios desde a citação. 2. Apresentadas contrarrazões, essa colenda Câmara decidiu por unanimidade. Unanimidade, botou uma vírgula ali, não, teria de ser decidiu, vírgula, por unanimidade, vírgula, conhecer o recurso e negar provimento. Não, gente. Conhecer e negar provimento possuem regências diferentes. O conhecer aí é transitivo indireto, então tem que ser conhecer
do recurso e negar-lhe provimento. Tranquilo? Não pode ser conhecer o recurso e negar provimento, tá? Porque conhecer não é transitivo direto. Então, é conhecer do recurso e negar-lhe provimento. 3. Contudo, merece acolhimento. Gente, para começar, está legal fazer isso, esse mini histórico, né, da apelação ali do recurso, né, no processo em segundo grau? Está correto, sim. Eu até gosto. Contudo, merece acolhimento os presentes. Opa! Declaratórios, tem gente que fala aclaratórios, declaratórios, é praxe jurídica, está certo. Agora, o que não está certo ali é o merece acolher, merecem. Contudo, merecem acolhimento os presentes declaratórios, diante da omissão abaixo apontada e da necessidade de pré-questionamento dos dispositivos aplicáveis à espécie, em especial os parágrafos. Gente, nunca assim por extenso parágrafos, hein? Fica até feio. Tem que ser 2 sinalzinhos de parágrafos, né? Aqueles 2 S's, um em cima do outro, tá? Em especial os parágrafos, tem que ser o símbolo, 2 símbolos, tá? Porque é parágrafos no plural, primeiro e sétimo, ambos do artigo 5º da lei, lei ali, L maiúsculo, número 6.194/1974, o ano sempre por extenso, sempre os 4 algarismos. Tal, em especial, enfrentamento primordial para a ascensão dos recursos cabíveis à instância superior. Instância superior, inicial minúscula, não precisa inicial maiúscula, conforme súmulas, súmula, S maiúsculo. Eu tô reparando aqui, quando é para colocar inicial maiúscula, não coloca. E quando não é, coloca. Né? Interessante. Do STJ e 356 do STF, tendo em vista o caráter pré-questionador, parágrafo confuso. E quando ele fala ali, né, enfrentamento primordial, então para ele, a Câmara se manifestar sobre aqueles dispositivos legais é primordial para a ascensão dos recursos. E é mentira, né? Basta ele alegar nos embargos que, né, o novo CPC, se não me falha a memória, traz isso. Então, o enfrentamento pela Câmara que vai julgar os embargos de declaração dos dispositivos legais não é essencial para a ascensão, não. E o parágrafo em si tá ruimzinho. 2. Razões para o acolhimento dos presentes aclaratórios. Vejam, lá em cima ele colocou declaratórios, aqui aclaratórios. Tranquilo. Daí ele bota 2.1, omissão, coloca um travessão ali, gente, não hífen. Omissão quanto ao pagamento administrativo realizado dentro do prazo legal, artigo 5º, parágrafos, tem que ser, né, parágrafos, 2 sinalzinhos ali, né, os 2 sinaizinhos, tem que ser 2 daquele ali. Parágrafos, primeiro, faltou a bolinha ali do primeiro, e sétimo, da lei, faltou uma vírgula depois do sétimo. Da lei número, faltou o N ponto, tal. 4. Bom, ele está numerando todos os parágrafos, né? Numa continuidade. 2, 3, agora 4. Conforme se verifica no caderno processual, o V.acórdão, ora embargado, foi omisso quanto à existência do parágrafo 1º do artigo 5º da lei número, tal, com redação dada pela lei número. Lei, olha gente, que desleixo, que mal feito, né? Ora coloca L maiúsculo na lei, ora coloca L minúsculo. Bom, tem que ter mais cuidado, o leitor percebe esse tipo de coisa e já começa a analisar os embargos com os outros olhos. Os embargos de declaração já não são um recurso lá muito amáveis, né? Já é bem estigmatizado os embargos de declaração. Começa a fazer esse tipo de relaxamento na peça, quem já tá lendo já não vai nem conhecer. Tá? Tem que pensar nisso, né? Tem que jogar as regras do jogo. Bom, redação dada pela lei número, que dispõe acerca da impossibilidade de incidir correção monetária quando o pagamento administrativo foi realizado dentro de 30 dias, contados da reclamação. De novo, conforme se verifica no caderno processual, o V.acórdão, ora embargado, foi omisso quanto à existência do parágrafo. Isso aí parece protelatório, gente. Ele foi omisso quanto à existência? Não é isso, né? Foi omisso quanto à existência. Não tem como ser omisso quanto a alguma coisa que existe.
Entende o que eu quero dizer? Ora, embargado não se manifestou quanto à previsão constante no parágrafo 1º. Não foi omisso quanto à existência. Muito embora afirmem. Quem, gente? Afirmem, plural? Quem afirma aí? Eu estou ficando agoniado com isso aí, com essa peça aqui. Muito embora afirmem, não sei quem afirmem, que plural aí, autores, apelantes, quem? Muito embora afirmem que a indenização deve ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso, debatendo acerca do disposto nos parágrafos, os símbolos em 2 S em cima do outro, 1º e 7º do artigo 5º da lei número. Agora já botou um N ponto com bolinha. Observa-se que não houve uma análise, tira esse uma. Observa-se que não houve análise expressa do disposto. Agora tá melhor, ó. Análise do disposto pelos parágrafos. Ai, gente, que mal escrito. Repetiu em cima, botou 1º e 7º do artigo. Meu Deus, né? 1º e 7º do artigo 5º da lei número e resolução. Tem que mudar isso aí. Não repete informação numa linha em cima e coloca a mesma informação embaixo. Não, isso é feio. Portanto, conforme argumentado em sede, não, conforme argumentado no recurso de apelação, e o R e o A são letras minúsculas. Para que haja incidência de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, é imprescindível que o segurado comprove que houve atraso no pagamento da indenização, o que não ocorreu no caso em comento. Já que este ocorreu, ó, ali tá ocorreu no caso, já que este ocorreu, 2 vezes a palavra ocorreu, evita 30 dias contados da última documentação juntada. No mais, até que tá bem feitinho esse parágrafo aí, né? Esse tópico 6. Assim, necessário o acolhimento e provimento. Oi? Acolhimento e provimento são sinônimos, né, gente? Será que a pessoa quis dizer necessário o conhecimento e provimento do presente? Bom, foi até bom, né? Para embargos de declaração, tanto está correto dizer acolher os embargos ou prover os embargos, tá? Assim, é necessário, eu colocaria um L, porque pode dar ambiguidade, tá? Já falei sobre isso lá no meu Instagram, sobre essa omissão do verbo é. Dê uma olhadinha lá no meu Instagram, pessoal. Assim, é necessário o provimento do presente recurso para sanar a omissão apontada. E a palavra correta não é sanar, né? É suprir a omissão apontada. E, gente, uma vez eu vi numa peça, não lembro se foi um acórdão, para suprimir omissão. Não, hein, gente? Suprir. Ninguém suprime omissão. Não dá de suprimir uma coisa que não existe. Eu tenho visto isso. Então, ali seria para suprir a omissão apontada, a fim de adequar o julgado quanto à condenação imposta à seguradora. A fim de adequar o julgado... Ih, aí tá confuso. Porque a gente adequa uma coisa a outra coisa, né? Sanar a omissão apontada acerca da condenação imposta à seguradora, tá? Aquele adequar não dá. Uma vez que não houve atraso no pagamento da indenização na esfera administrativa. Ou, alternativamente... Não, eu colocaria ali, ó, na esfera administrativa. Ponto. Alternativamente, requer-se a manifestação da Câmara expressamente sobre os dispositivos nos parágrafos primeiro. Ai, gente, sobre os dispositivos nos parágrafos 1º e 7º. Eu vou pular isso aí. Tá muito enrolado. Como é difícil pegar uma peça legal. Meu sonho é trazer uma peça aqui bem bacaninha pra vocês. Mas eu não escolho a peça, né? Só vejo o número de páginas. Pré-questionamento, já falou sobre o pré-questionamento, né, antes? Agora, pra que um título sobre pré-questionamento? Se já disse antes sobre pré-questionamento, já falou, já pediu pré-questionamento antes. Pra que trazer título? Pré-questionamento já falou, tô sendo repetitivo aqui, mas é agoniante isso.
Tá? Por fim, ó, é importante, lembra que eu falei da omissão do é? Ó, por fim, é importante ressaltar que os presentes embargos visam ao pré-questionamento expresso. Pré-questionamento expresso? Não precisa ser expresso, né? E debate da matéria em julgamento, possibilitando o julgamento, e sem contar com pré-questionamento, julgamento, depois repete julgamento, de eventual recurso pelas instâncias superiores, sendo certo que aquele gerúndio ali, né, o possibilitando lá em cima já está errado, gente. Já falei muito sobre esse uso do gerúndio aqui no YouTube, não vou repetir. O sendo certo ali também é uma bengala linguística que demonstra que o redator aqui escreve mal, né? Sendo certo que embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório, súmula 98. Sendo certo que embargo de declaração manifestado com notório propósito... não é o caso aqui. Ela falou que tem omissão. Está citando uma súmula que fala que embargos de declaração manifestados com propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório, só que não é o caso aqui. Ele apontou um dos vícios, né, para o cabimento dos embargos de declaração. Eu estou aqui revisando a peça e estou preocupado porque, como eu disse antes, os embargos de declaração não são um recurso muito amados, né? Dá pena de ver, às vezes, quando em primeiro grau, por exemplo, isso acontece muito em cumprimento de sentença. O que acontece? O exequente vai lá, ajuiza cumprimento de sentença, daí vai lá o executado impugna o cumprimento de sentença, o juiz remete os autos à contadoria judicial, depois os autos retornam para o juiz para decidir como? Geralmente, não vou dizer geralmente, mas em muitos casos, o juiz diz assim na decisão: os cálculos da contadoria estão corretos e julga a impugnação improcedente. E daí o executado vem, o que é que o executado faz? Embarga, opõe embargos de declaração, alegando ausência de fundamentação na decisão do juiz. E faz de forma correta, porque não basta o juiz dizer que os cálculos da contadoria estão corretos, sem ao menos enfrentar as questões trazidas pelo executado na impugnação. Vocês concordam comigo? Pois bem, daí tem essa decisão aí. Daí o cálculo, né, o processo continua. O que é que o executado faz? Interpõe agravo de instrumento. Gente, interpõe agravo de instrumento. E, gente, o que que acontece? Às vezes esse agravo de instrumento que o executado interpõe não é nem conhecido, não sei se vocês já enfrentaram esse tipo de coisa, ele não é nem conhecido por afronta ao princípio de dialeticidade, porque o que é que o tribunal às vezes entende, né? Que o recurso de agravo de instrumento é simples repetição dos embargos de declaração opostos daquela decisão do juiz. Já pegaram esse tipo de coisa aí? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Os embargos de declaração, principalmente no primeiro grau, que não é o caso aqui, eles muitas vezes não são nem analisados. Essa que é a verdade. E agora, o que eu quero dizer? Eles já são estigmatizados. Esse recurso aí já é muito estigmatizado. Vocês têm de caprichar nos embargos de declaração. Tem que mostrar para o juiz, ou para o desembargador, ou para a Câmara, onde está a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Tá? O que é que eu faria numa peça de embargos de declaração, gente? Quando, claro, partindo do princípio que eles não são protelatórios. O que é que eu faria? Começava logo abaixo já do endereçamento, o que é que eu faria? Colocaria assim, ó, bem negrito. Vocês não gostam de negrito, caixa alta, isso tudo? Para quem gosta, façam isso nos embargos de declaração. Coloquem lá, ó, na página tal eu disse tal, tal, tal. Bota negrito e sublinhado, tá? O juiz disse isso, tal, tal, tal. Portanto, não enfrentou a questão. Coloquem tudo isso em letra 20, negrito e sublinhado. Façam dos embargos de declaração uma coisa bem chamativa. Eu tenho reparado que quando advogado, alguns advogados fazem isso, tá? Quando
é feito esse tipo de coisa, quando se chama a atenção do magistrado para os pontos, às vezes o juiz dá uma atençãozinha assim, tá bom? Então, gente, aqui é um embargo de declaração para o tribunal. Vou ser bem sincero, se eu pego uma peça aqui mal feita, como eu disse, já não é um recurso pelo qual o pessoal tem muito carinho, o juiz em geral não tem carinho. Pega uma coisa mal escrita, daí a gente fica com raiva mesmo, a gente não quer dar provimento, né? Então, gente, eu tô falando assim até como amigo de vocês mesmos, né? Embargo de declaração, caprichem. É claro, se for protelatório, daí a discussão aqui não tem nem sentido. Não façam embargo de declaração protelatório. Isso atrasa todo o mecanismo da justiça, e é verdade. Agora, quando não é protelatório, eu tenho visto muitos embargos de declaração que faziam o mesmo sentido, que tinham até alguma procedência nos embargos de declaração, só que o juiz nem leu a peça, né? Disse que era rediscussão da matéria e mandou embora. Então façam isso, gente, tá? Caprichem nos embargos de declaração quando vocês tiverem razão. Vou até tomar uma aguinha aí. Indispensável, portanto, ó, de novo eu botaria é indispensável, portanto, em qualquer caso, a manifestação expressa dessa egrégia Câmara maiúscula, tá? Em especial dos parágrafos, ridículo esse parágrafo aí por extenso, 1º e 7º do artigo 5º da lei e resolução, gente, os quais devem ser devidamente apreciados e prequestionados. Repetitivo, hein? Requerimentos. Diante do exposto, confiando na sensibilidade de Vossa Excelência, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, aí tá certo, para efeito de ser sanada a omissão de ser suprida. Ah, ele colocou uma contradição. Não falou em nenhum momento em contradição aqui, né? Agora jogou uma contradição aí. É uma peça séria, gente. Não dá dizer que é, tá? Hora apontada, pra mim, não tô até perdendo tempo, né? Tô com raiva dessa coisa aqui. Contradição, hora apontada e principalmente para que esse egrégio tribunal, lá coloca egrégio Câmara com E minúsculo, aqui coloca com E maiúsculo, terrível. Prequestione e se manifeste expressamente, usou expressamente, eu acho que umas 1000 e poucas vezes, né? Sobre as questões e dispositivos necessários ao julgamento da lide. Ai, gente, dispositivos necessários ao julgamento da lide, pois indispensáveis ao julgamento do feito e a interposição de eventual recurso às instâncias superiores. Já falei daquele I, daquele S maiúsculo ali que tá errado. Reitera por oportuno o pedido para que as futuras intimações referentes ao presente processo sejam publicadas exclusivamente em nome da advogada tal, inscrita na OAB tal, sob pena de nulidade. Pede deferimento, não, né? Aqui é recurso. Pede provimento, tá? Ou pede acolhimento. Beleza. 24 de julho de 2019 e colocou o nome dos advogados ali. Gente, é isso, tá? Desculpa aí, né? Hoje eu fiquei meio exaltado porque às vezes a gente pega uma peça e dizem, né? Mas o magistrado nem olha os embargos. Também não dá nem vontade de olhar, né, gente? Muito mal escrito os embargos de declaração, tá? Deixem o seu like então, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, tá? Espero vocês no próximo Reacting. Forte abraço!